A nossa conversa hoje é com a correspondente internacional, direto com Portugal, jornalista Caroline Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Agora, Caroline está chegando aqui agora. E agora? Agora estou ouvindo. Agora... Peraí. Deu uma travadinha aí, mas acho que agora tá... Tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim, agora estou escutando e a imagem está muito melhor. Que bom. Caroline, como é que está a pandemia aí em Portugal? Houve algumas fases, não é? De como as coisas correram aqui em Portugal. No início, foi tudo muito intenso, assim, e Portugal acabou sendo muito elogiado internacionalmente por conta das ações, das medidas e da forma como conduziu aquele primeiro momento, que durou, assim, uns 3 meses. Era quando tinha estado de emergência e medidas mais intensas. As coisas começaram a aliviar, não é? Seguindo aquele fluxo normal do que a gente viu acontecendo na Europa. E a preocupação agora, na verdade, é mais com Lisboa e algumas cidades da região metropolitana, que começaram a concentrar os novos casos. Embora eles tenham reduzido, ainda existe uma atenção maior com Lisboa e com algumas cidades da região metropolitana que estão concentrando os casos. Existem algumas medidas restritivas em vigor só nessas áreas, mas, no geral, os números vêm baixando. Então, o governo está atuando assim de maneira a tentar mitigar alguns focos que têm surgido em cidades muito específicas, assim. Mas, no geral, está todo mundo retomando as suas atividades já há bastante tempo. Já desde maio as coisas foram em fases, como o Ceará também implantou, e praticamente está tudo funcionando. Algumas coisas têm restrições, máscara e tudo. Na medida do possível, o país está tentando seguir, precisa, não é? O impacto foi muito grande para Portugal, que é um país muito pequeno. A Espanha está aparecendo novos Na casos, né? verdade, não só a Espanha. Não só na Espanha, tem alguns países europeus que estão já em destaque na chamada segunda onda, não é? Então, onde já começa a haver uma maior atenção. A Alemanha, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com a Alemanha, a França, a Espanha, então todos esses que já passaram por um momento difícil, deram aquela aliviada, agora começam a voltar com essa história da segunda onda. É um fluxo muito incerto ainda, né? Na verdade, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, mas existem novos casos e números que vêm crescendo em alguns desses países que começam a chamar a atenção mesmo. Certo. Caroline, então assim, eu tenho aqui uma biografia tua que eu vou ler aqui, por gentileza, tá? Tá bom. Tá? Pessoal, a nossa convidada especial de hoje é Caroline Ribeiro, jornalista brasileira com 10 anos de experiência. No Ceará teve passagens por duas das principais redações de TV do Estado. Na TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, foi editora e apresentadora do CE-TV, primeira edição. Na TV Jangadeiro, afiliada do SBT, foi repórter e apresentadora. Desde 2015, mora em Lisboa, Portugal, onde fez pós-graduação e mestrado. Durante 1 ano e meio foi responsável pela comunicação do Instituto Brasil-África, ONG com sede no Brasil e em Gana, dialogando com organismos internacionais como ONU e Banco Mundial. Atualmente é correspondente internacional com produção de conteúdo para agências de notícias e para a TV Globo Internacional. Caroline,
eu assim, eu sempre lhe assistia na telinha, né, da TV, e assim, e de repente eu vi a Carolina foi para Portugal. É, assim, o que é que pesou ir para Portugal? Foi o estudo? Foi o lado profissional? O que foi que pesou nessa tua decisão? Pode ter parecido de repente para quem não tinha muito contato comigo, não é? Para quem talvez só assistia ao CETV, por exemplo, mas não foi de repente, não é? Pelo contrário, foi uma mudança muito planejada, com tudo muito bem organizado. Era uma ideia antiga já que eu tinha e por motivos pessoais também, não é? Meu namorado já também tinha esse planejamento de investir na área acadêmica, muito mais do que eu até. Eu queria fazer, sempre quis fazer um mestrado, sempre quis ter uma outra qualificação, mas ele muito mais. Ele realmente segue na área acadêmica. E o nosso pensamento, Rodrigo, acho que você deve concordar, é que quanto mais tempo a gente passa em determinada função ou determinada posição, mais estável a gente fica. E mais difícil é romper alguns laços depois que esse tempo vai passando, não é? Então, eu acho Exatamente. que naquele momento, em 2015, era um momento muito favorável, era favorável porque eu estava muito bem no meu trabalho e tive muito apoio dos meus colegas na época, dos meus chefes, e eu acho que foi um passo necessário. Era um momento de crescimento ainda, que talvez se eu tivesse deixado passar, não teria sido tão bem aproveitado como vem sendo até hoje, não é? Então a gente sempre tem que pesar, tem que olhar e ver, bom, eu quero chegar aqui, mas para chegar aqui eu preciso sair daqui. Então a gente tem que pesar algumas coisas e tendo aí o planejamento feito, dá tudo certo. Com certeza. Carolina, eu sou apaixonado por Portugal, sabe? Uhum. Aqueles jacarandás na primavera, pintando de lilás, né? Portugal aí, né? Aquela caminhada no Chiado aí, aquelas escadarias de Portugal, aquele pôr do sol lá no Tejo, né? Aquela Uhum. praça do Comércio, aquele bacalhau, enfim. Portugal é maravilhoso, Portugal é maravilhoso, né? Você conhece bem, então, não é? Já esteve aqui, já esteve em Lisboa, pelo Várias visto? vezes, várias vezes, várias Pois. vezes. Então, é um país encantador, realmente. E, embora seja um país muito pequeno, não é? E eu até senti antes, assim, que às vezes, quando a gente planeja uma viagem para a Europa, pensa, eu vou para Paris, eu vou para Berlim, eu vou para Londres, e Portugal ficava ali, não é? Portugal, Lisboa. Mas depois que a gente começa a ter uma vivência mesmo aqui dentro, vê que é um país muito rico em termos culturais, em termos de paisagens. Portugal tem uma variedade de paisagens muito bonitas, tem praias belíssimas e praias que têm prêmios internacionais. Então, acho que contempla todo mundo, não é? Se você quer vir só para comer muito bem, você consegue. Se você quer passear em praias, você vai ter praias muito bonitas. Se quer ir conhecer assim, um lado mais rural, também tem essa opção. Eu acho que é um país a ser cada vez mais desbravado, com certeza. Claro, depois que essa situação tiver um pouco melhor, não é? E as pessoas conseguirem se locomover de maneira mais natural e tendo confiança também, não é? Não adianta pensar em viajar agora se a gente não tem confiança de como é que vai ficar a situação. Mas sim, só para concordar aí com seu raciocínio, Portugal tem muita coisa boa para oferecer. Não, e você estando em Portugal, você pega aí uns voos aí para passar um final de semana, assim, tem muitas opções aí para rodar aí na Europa, né? Assim, você pode ter a oportunidade de conhecer muitos locais, né? É, Essa é uma característica muito da Europa em si, não é? É muito tudo fácil a gente é muito conseguir fácil. É, se é verdade. locomover. Existem as facilidades burocráticas, não é? Não precisamos fazer controle de visto, de passaporte em alguns países. É tudo muito próximo, existem países muito pequenos, dá para ir de carro. Agora, É, mais uma vez, não é? Agora não, porque a gente está vivendo uma situação muito atípica.
mas, no geral, a condição para viajar aqui, não é? As facilidades existem sim. Ok. Carol, chegou uma pergunta aqui do seguidor Custódio. Ele está perguntando se nos próximos anos está nos seus planos voltar ao Brasil. Ah, o Custódio, oi, Custódio, um beijo para você. O Custódio eu conheço só pelo nome, ele é um telespectador querido, assim, que acompanha e é muito carinhoso comigo sempre. Claro que sim, eu acho que, na verdade, eu encaro muito assim, eu estou fora do Brasil agora por uma questão de oportunidade, de crescimento, de aperfeiçoamento, e eu sinto que nesse momento eu cumpro muito bem esse papel estando aqui fora. Mas, eventualmente, pode ser que seja a hora de retornar, de estar mais próximo e de continuar exercendo jornalismo dentro do Brasil novamente. Então, assim, é claro que nós temos algumas metas a curto prazo, médio, um pouco mais longo, mas eu não digo nunca que definitivamente estou aqui radicada em Portugal ou que não penso mais em voltar para o Brasil. Eu amo a minha terra, eu sinto muita falta de casa. Enfim, minha família sabe, quando vem alguém de Fortaleza para cá, seja quem for, minha mãe prepara uma mala de coisa, meu irmão vai comprar as comidas que eu gosto e manda. Então, assim, nada como estar em casa, não é assim? Fortaleza, o Ceará, o Brasil estão no meu coração. Eu me sinto em casa em Portugal, mas nada como a nossa rede na varanda aí, né? Com certeza. Carol, chegou uma outra pergunta aqui. A seguidora ela faz um comentário e depois faz uma pergunta. Ela diz o seguinte, que adora quando você coloca as dicas de lugares para comer em Lisboa. Tá? Tá. E ela tá perguntando quais são os principais desafios que você enfrenta morando fora do Brasil. Olha, quem perguntou foi a Paula, minha A amiga, eu Paula, tô vendo foi, aqui. Paula. Sobre as dicas de lugares para comer, então, eu acho legal compartilhar, não é? O pessoal tem É muita legal, legal. curiosidade, eu recebo muita pergunta sobre, enfim, aspectos tanto da vida diária quanto da profissão e tudo mais, e muita gente pergunta, enfim, pede dica, mesmo os brasileiros que já moram aqui em Portugal, mas ainda não conhece alguma coisa, então eu gosto de compartilhar. Eu gosto mais de responder do que de compartilhar espontaneamente. Então eu já digo aqui, se alguém tem alguma dúvida, que quer tirar alguma coisa, me manda a pergunta, que eu sou mais eficiente respondendo do que compartilhando por iniciativa própria. Com relação aos desafios, olha, são desafios que eu acho que qualquer pessoa passa quando vai para um país estrangeiro. A gente tem desafios básicos, desde pequenas burocracias relativas ao sistema do país, a como se regularizar, como pagar uma conta, como alugar um apartamento. Então, assim, existem burocracias a serem enfrentadas e descobertas. E é por isso que os brasileiros aqui acabam criando grandes redes de apoio. Então, existem grupos de mulheres brasileiras em Portugal. Eu já fiz parte de um no WhatsApp que era maravilhoso. Todas as integrantes tinham sempre muito o que falar e ajudavam com muita frequência. E com relação à profissão, também são aquelas dificuldades, eu acho que cada setor profissional tem as suas, não é? Então, assim, dentro do jornalismo, é difícil você estar fora e entrar no mercado que já tem os seus correspondentes, já tem aqueles nomes consolidados. Então, aos pouquinhos, assim, a gente vai conhecendo, vai ganhando confiança, vai se ambientando. Hoje em dia, eu já sei como é que funciona todo o sistema burocrático. A gente tem que todo ano prestar conta e regularizar a nossa autorização de residência. É uma saga que a gente fala aqui em Portugal, é tudo muito lento, mas no fim das contas dá tudo certo. Eu já me estressei bastante com essas questões assim da vida, do dia a dia, mas hoje em dia está mais tranquilo, né? Depois de quase 5 anos, a coisa já acalmou e eu já consigo ajudar melhor quando outros conterrâneos chegam por aqui.
Caroline, você lá apresentando o CETV, né, você tem aquela convivência com a redação, né, você tem lá aquele... já a vida de um correspondente internacional é mais solitária, né, não tem aquela convivência com a redação. Assim, o que é que você pode dizer com relação a isso? Sim, mas pode ter também, não é? Lembrando que existem correspondentes que têm bases muito completas, então existem escritórios e equipes, então toda essa dinâmica de redação também pode existir para um correspondente internacional sem nenhum problema. No meu caso, não. O meu caso é esse que você está citando, não é? É um trabalho independente. Então, quando precisa fazer uma entrevista, eu ligo, eu produzo, eu vou ao local encontrar com a pessoa, eu mando os e-mails, eu faço os telefonemas, o acompanhamento sozinha, embora os colegas se ajudam muito também. Aqui em Portugal existe uma associação de correspondentes estrangeiros, que tem jornalistas de vários países, que estão baseados em Portugal e daqui correspondem para os seus veículos nos seus países de origem. Então, todo mundo se ajuda muito. Quando alguém precisa de um contato, manda um e-mail para o grupo, quem tem responde. Então, é mais solitário, como você está falando, mas acaba sendo muito gratificante, porque todas as etapas do produto final, não é? Seja um texto, seja uma foto, seja uma matéria para a TV. Então, todas essas etapas passaram por mim, não é? Desde a ideia, a produção, a execução. Isso é muito diferente, foi um grande desafio, é um grande desafio ainda, né? Porque cada dia é um aprendizado. E eu acho que tem seu lado bom, tem seu lado ruim, não é? O lado ruim, claro, é que existe alguma sobrecarga, é bem cansativo, enfim, já houve situações em que eu saí de casa 8 da manhã e voltei 10, 11 da noite, com mochila pesada, com computador, com carregador, com câmera, com tripé, morta, né? Você chega assim, acabado. Mas existem essas questões que, pronto, são mais trabalhosas, mas o lado positivo é esse, é que no final também depois a gente vê que conseguiu, assim, dar conta e ganhar novas habilidades também, eu acho que é muito interessante, principalmente na forma como o jornalismo vai se estruturando hoje em dia, não é? Então, eu não acho que seja o ideal um profissional ter a obrigação de atuar em todas as vertentes. Eu faço fotos, mas eu não sou uma fotógrafa. Então, assim, é claro que eu tenho uma ótima câmera, eu tenho um olhar jornalístico, eu consigo fazer um bom registro, mas nada substitui um fotógrafo profissional que tem aquela sensibilidade, que vai conseguir fazer de uma foto a estrela de uma peça, não é? Então, essa sobrecarga pode pesar, mas ganhar essas novas habilidades foi uma coisa que para mim fez muita diferença e eu sinto que hoje em dia eu sou uma profissional melhor porque eu já passei por muitos perrengues, tendo que resolver diversas situações para poder entregar no final um produto. Então, sem dúvida, tem sido um período de muito aprendizado profissional técnico para mim também. Bacana. E, por sinal, suas fotos eu aprecio bastante, tá? Eu gosto muito das suas fotos. Obrigada. Muito obrigada. Eu tento sempre fazer as fotos das minhas matérias em texto, quando o assunto é rico e quando é possível, claro, eu sempre tento ter as minhas próprias fotos, mas obviamente que quando não é possível, as agências de notícia estão aí também para suprir essa necessidade, e enfim, é também uma forma, claro, de valorizar o trabalho desses profissionais, fotógrafos, profissionais, fotojornalistas, que estão ali também para resolver essa situação. Caroline, por que você escolheu o jornalismo? Foi alguma influência na tua família ou foi por você mesmo? Com certeza foi influência da família. O meu avô materno, vovô Ribeiro,
Foi um dos pioneiros em termos de jornalismo aí no Ceará, fundador da ASEG, a Associação Cearense de Jornalistas do Interior. E eu sempre fui muito estimulada desde criança, primeiro pelos meus pais, não é? Na questão da leitura, e depois, maiorzinha, assim, lá pelos 8, 9, 10 anos, pelo meu avô, claro, né? Então, meu avô me sentava na frente da máquina de escrever dele e me estimulava, e de lá saía um conto de 5 linhas e ele mandava para o jornal O Povo e era publicado, sabe? Então, assim, a gente sempre teve essa dinâmica durante a minha infância. Depois, é claro que na adolescência, quando a coisa vai ficando oficial, quando você tem que escolher a sua profissão, na época, ainda não, o Enem ainda não era obrigatório, em 2004 ainda era vestibular mesmo, não é? Para a UFC, para a UES, para a Unifoc, foi onde eu fiz o meu curso de jornalismo. Então, quando a coisa ficou mais oficial assim, eu confesso que tive alguma dúvida. Eu acho que é muito difícil para um adolescente ter assim 100% de certeza, não é, da sua vocação. Mas, mais uma vez, o jornalismo chamou como opção. E a minha amiga Paula, essa que estava aqui, que fez uma das perguntas iniciais também, sempre me deu a maior força quando eu dizia, acho que vou fazer direito, porque meu pai sugeria muito isso também na época, não é? Ah, o direito é uma coisa mais segura, é advogado, é concurso público. E a Paula, minha amiga, dizia, não, você vai ser jornalista. Então, no fundo, a minha família, minha mãe, meu avô, a Paula, minha amiga, meu irmão ainda era muito criança nessa época, mas as pessoas mais próximas, assim, nunca me deixaram ter dúvidas de que, de fato, essa era a minha profissão. Como, de fato, foi, não é? Assim, desde o primeiro dia da faculdade, foi uma identificação completa, assim, e quando alguém me pergunta, se você não fosse jornalista, o que você seria? Não sei dizer, nunca pensei sobre isso e acho que foi assim uma escolha muito acertada. Assim, é muito importante você fazer o que você gosta, né? Assim, nós percebemos quando você fala do jornalismo, você fala com paixão, você fala realmente isso é importantíssimo, é fundamental, né? Sim, Rodrigo, eu acho que sim. E não só para o jornalismo, não é para todas as áreas profissionais. Assim, se você exerce algo que não te realiza, mas já pode ter havido algum momento em que sim, mas se isso mudou, um, ou se é muito difícil, custa muito mais do que dá prazer, com certeza acho que você tem que mudar, assim, né? Então, é o que eu digo. Eu tenho muitos exemplos próximos de amigos que fizeram faculdade comigo e que ou nem chegaram a concluir o curso na época ainda na faculdade, ou então concluíram, mas nunca exerceram, ou exerceram por muito pouco tempo e depois mudaram completamente de ramo, de profissional, e nada disso está errado. Tudo isso faz sentido para aquela pessoa. Então, assim, quem entrou na faculdade e não se identificou e largou, tudo bem. Quem concluiu, mas não quis exercer, tudo bem também. Quem exerceu, mas viu que não estava dando certo, legal também. Mas eu vejo, por essas experiências mais próximas, que de fato é uma profissão muito exigente, principalmente no início, e ainda mais não estando dentro de um mercado nacional. A gente não está no Rio de Janeiro, a gente não está em São Paulo, a gente está em Fortaleza, no Ceará, que tem as suas restrições. Você é um comunicador também, você sabe disso. Então, assim, um jornalista recém-formado, se ele eventualmente não estiver já dentro de um estágio que dê a possibilidade de concluir a faculdade e ser contratado, que foi o meu caso, ele pode passar um bom tempo para conseguir um emprego. E mesmo que consiga, pode não dar certo, se houver algum corte, ele é novinho, ele é recém-contratado, ele pode estar na mira para sair. Então, assim, é muito exigente, é muito difícil quando a gente tem um mercado pequeno e saturado, como é o nosso mercado do jornalismo, da comunicação aí no Ceará. Manter
esse amor é amor mesmo, né? Eu acho que assim, manter esse amor, essa dedicação pela sua profissão, seja ela qual for, estamos falando aqui de jornalismo hoje, porque essa é a nossa área, mas enfim, se você é médico, engenheiro, profissional da informática e tá com esse sentimento, é sinal de que tá tudo certo. Mas aí, quando a coisa mudar, pode ter certeza. Parte para outra, sem arrependimento, sem achar que fez alguma coisa errada, porque é isso que eu digo também. Tudo que a gente aprende, a gente leva. Então, imagina, se hoje eu resolvesse mudar e vou fazer, como a minha amiga, grandíssima amiga, Gislene Carneiro, era uma repórter maravilhosa da TV Verdes Mares e largou tudo para virar empresária e fazer bolo. E hoje em dia ela é uma grande empresária no ramo da confeitaria, faz bolos de sucesso e ela levou toda a experiência dela do jornalismo e da comunicação para essa atividade, que de início a gente pode pensar que não tem nenhuma relação, mas é claro que tem. Então a Giz conseguia comunicar a marca dela, conseguia pensar além no que ela queria fazer com os bolos. Então, assim, é uma grande amiga e que eu sempre cito como uma referência de que essa mudança, caso chegue a hora de acontecer, pode ser muito bem-vinda. E ninguém tem que ficar triste achando que perdeu tempo com alguma coisa. É levar tudo o que aprendeu para investir em algo novo. Com certeza. A Aninha Eugênia está dizendo que morre de saudade de você no CATV. Está dizendo que você é linda. Ai, olha, eu queria dizer que pronto. Só falando, eu só posso ser linda porque é minha mãe. É minha mãe. Então, ela já mandou tanta declaração de amor por você aqui. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, Rodrigo. Mas o seguinte, a Paula Mota está dizendo que você é a melhor jornalista, a Greta Rodrigues está dizendo que você é a melhor do universo, a Rosane está dizendo que você é fantástica, enfim. Ai, que várias bom, mensagens. Gente. Muito obrigada pelo apoio. Mas que prestígio ter aqui a dona Aninha Eugênia aqui. Muito obrigado. Mãe, meu pai deve estar com ela assistindo, meu irmão também. Carol, teve algum jornalista que te inspirou assim, no começo da tua carreira? Quem é aquele jornalista que um dia eu quero ser ele? Tem aquele que você gostava? Assim? Nessa fase da infância, assim, adolescência, início da faculdade, não tinha, assim, ninguém que fosse um grande exemplo, assim, não. Na verdade, eu acho que, como todo mundo que acaba indo para a televisão, logo no início, as maiores referências costumam ser sempre os apresentadores e os grandes repórteres da Globo, não é? Então, Fátima Bernardes, William Bonner, a gente sempre começa a pensar, não é? Quando se vê nesse meio, que foi também muito, muito por acaso que eu acabei, enfim, tendo uma carreira na televisão. Muito por acaso não, muito pelo meu pai, na verdade. Mas a gente sempre tem essas inspirações, não é? São os grandes nomes, são os grandes rostos do jornalismo e da comunicação. E, de fato, são grandes profissionais, assim. Mas depois, com o tempo, a gente acaba entrando em contato com tantos profissionais e agora estando fora, profissionais de outros países, não é? Então a gente começa a ter outras referências e começa a ver as formas de fazer jornalismo em outros países de uma outra maneira. Então acho que eu não tenho assim uma pessoa, eu tenho alguns que eu sei que são grandes profissionais e que acompanho, mas não tem um assim. Na verdade, eu acho que eu tenho muitas fontes de inspiração, assim, não é? De outros profissionais. Mandar um abraço aqui para o presidente do Sebrae de São Paulo, Tirso Meirelles. Obrigado pela presença aí, presidente Tirso. Um grande abraço. Caroline, teve assim, é difícil te perguntar assim, uma reportagem, uma cobertura que você fez marcante na sua carreira, dentre várias que você fez, escolher uma é difícil? Olha,
É difícil porque eu acho que também é uma outra característica do jornalista. A gente se apega a tudo que a gente faz, não é? É verdade. Então, assim, é complicado. Mas eu tenho algumas lembranças de momentos muito importantes para mim. Então, por exemplo, aí em Fortaleza, eu tenho. Olha, eu tenho a lembrança da primeira vez que eu fiz uma entrada ao vivo. É uma coisa muito, muito engraçada, mas eu estava, na época eu ainda trabalhava na TV Jangadeiro, Ah, com o Nilson Fagata no programa Gente na TV, que foi um super amigo, incentivador, que, enfim, me abriu ah, muita porta. E a minha primeira entrada ao vivo foi numa preparação de Réveillon, no palco, com o ensaio de Simone e Simária, a dupla. hum, E eu lembro sei. disso até hoje, e, enfim, foi muito marcante, assim. Agora, em termos de cobertura mesmo, assim, de trabalho, eu lembro da primeira vez que eu estive na favela do Gengibre, que é aquela comunidade que fica ali por trás, se não me engano, da Fanó, ali naquela área do bairro Dum, na cidade de 2000, por ali. E era uma situação relacionada à moradia, e eu cheguei lá e tinha uma mãe fazendo um almoço e era uma panelinha assim, em cima de uns tijolos com fogo e dentro dessa panela só tinha assim uma gordura, sabe? Uma coisa assim que não era arroz, não era feijão, era assim, era um, sei lá, um pirão, uma gordura, Hum, uma coisa, e ela só tinha aquilo para comer, e tinha filhos, então assim, isso me impactou muito. Eu era muito nova, não andava muito assim em áreas mais carentes da cidade, então isso eu lembro bem até hoje. E uma outra lembrança assim que eu guardo com muito carinho mesmo foi a época em que eu acompanhei a rotina de algumas boas escolas públicas do Ceará, tanto municipais quanto estaduais, num quadro do CETV primeira edição que se chamava ABCETV na escola. Então foi um quadro em que o CETV abria espaço para mostrar tudo de bom que acontecia em escolas que tinham bons índices de aprovação no Enem, em escolas que tinham boas políticas para as crianças, que focavam em atividades esportivas. Então, isso foi assim muito especial para mim, porque nós íamos em muitas escolas e eu fazia reportagem e a gente tinha uma edição do jornal que era dedicada para essa escola. E eu ficava lá o jornal inteiro, ao vivo, com as crianças, com os professores. Então, nossa, isso me encheu assim de alegria. Foi no meu último ano na TV, então foi muito especial assim ter feito parte desse projeto que iniciou nos meus últimos meses lá. Eu guardo isso com muito carinho, assim. Fora que aqui em Portugal, não é? Fora do Brasil, tudo que eu produzo e tudo que eu escrevo que tem alguma função de serviço, de auxiliar, de tirar alguma dúvida, eu acho que sempre me deixa muito feliz, porque eu recebo muito retorno. Então, assim, de alguém que estava com uma dúvida de como estava funcionando a restrição para entrar em Portugal, ou alguém que queria, enfim, estava pensando que a situação aqui relacionada à regularização de estrangeiros era de uma forma e acabou que é de outra. Então, todos esses trabalhos que resultam em alguma forma de ajuda, de esclarecimento ou de serviço, sempre me dão uma sensação assim muito boa de dever cumprido, porque eu estou ajudando alguém, não é? Por menor que seja a situação, a dúvida, enfim, mas eu fico muito, muito satisfeita quando isso acontece. O Raimundo está dizendo, eu lembro desse projeto, do ABC é, TV, não é, Raimundo? Nossa, foi é, muito especial. Foi muito especial mesmo. A Copa do Mundo foi, assim, pronto. A marcante sua, demais. a sua mãe está falando aqui, Copa do Mundo. A sua mãe que Sim, sugeriu aqui também. a Copa do Mundo foi muito marcante, porque a gente viveu um momento muito, muito especial, não é? Eu nunca imaginei que o futebol pudesse trazer, assim, aquele sentimento de alegria, de união, de animação. E profissionalmente era uma meta. Eu tinha uma meta traçada há muitos anos, eu trabalhei assim, eu gosto de colocar metas, não é? Então, quando eu alcanço alguma, pumba, pulo para a próxima etapa.
e a Copa era uma meta. Então, depois que a Copa passou, voltando à primeira pergunta que você fez, dizendo que de repente eu fui embora, só para você ter uma ideia, foi depois que a Copa passou, que era um objetivo, quando eu cheguei que cumpri, eu disse, agora eu vou para a próxima etapa. Então, do fim da Copa, não é que foi ali no meio de 2014, até 2015, foi todo esse trabalho de mudança para Portugal. Olha só como foi longo, um ano, imagina. Caroline, assim, e a chegada em Portugal? Tem a questão também, um desafio, a ambientação, né? Assim, você se ambientar com, com as fontes, né? Os acessos, assim, tudo isso aí também é um desafio, né? Sem dúvida. E continua até hoje. É um desafio, sem dúvida, porque é diferente você chegar sozinho e se apresentar, chegar num órgão governamental, no ministério, dizer, olá, boa tarde, eu sou jornalista, correspondente da agência, queria acompanhar a coletiva. Então, assim, as coisas têm muito mais procedimentos a serem cumpridos, não é? Tem outros processos. Então, também a gente vai cair aí na forma de ser dos portugueses e na forma como eles conduzem também as questões que envolvem jornalismo e comunicação aqui. Mas, assim, não foi fácil, e isso eu posso garantir. É tanto que hoje, quando algum colega, assim, que está em algum país, assim, hoje em dia, eu tenho uma rede bem legal de colegas jornalistas brasileiros que estão saindo, indo para outros países e pedem alguma dica. Ai, Carol, estou mudando e vi que você fez isso e como é que faz e tal. Então, assim, eu passo os contatos sempre. Enfim, eu dou o que eu posso dar, porque eu sei como foi complicado no começo e hoje em dia, assim, eu não tenho nenhum pudor para ajudar quem tá indo para outro país, não é? Então, assim, hoje em dia tá muito tranquilo. Eu já tenho, assim, os acessos oficiais, os acessos que tinham que ser garantidos já foram, digamos assim. Mas cada dia, cada pauta traz um novo contato, a gente precisa recorrer a um órgão diferente, precisa conversar com outro especialista. Então, essa busca, essa procura é muito exaustiva. E a Europa, não é? A Europa, eu não diria a Europa inteira, mas aqui a Península Ibérica, não é? Portugal e Espanha tem uma peculiaridade que é viver o verão como se fosse assim seu último momento de vida. Então, aqui em julho e agosto, as coisas param. Normalmente, assim, é claro que há coisas paradas, não é? Mais uma vez, a gente está num cenário atípico, mas culturalmente, se você chegar aqui em Portugal, ou na Espanha, ou na França, no verão, em agosto, você vai chegar num estabelecimento que vai estar com uma placa: fechado, saímos de férias. Sabe? É engraçado, assim. Então, quando chega nessa época, as coisas têm as suas férias, os órgãos param, as pessoas vão embora. Ano passado, ano retrasado, eu lembro demais isso. Eu estava tentando falar com um especialista em geografia e eu liguei, ele não atendeu. E depois ele me retornou, ele disse, olha, desculpa, é que eu estou no Havaí. Aí eu, nossa, olha, fique tranquilo, curta suas férias. Então, assim, é muito engraçado você perceber essas diferenças culturais também, sabe? Carolina, eu estou com uma assistente aqui muito especial, a minha assistente aqui especialíssima, Aninha Eugênia. Ela está me sugerindo aqui para você falar da cobertura do Criança Esperança e do The Voice também. Né? Ô, mãe. Não, assim, mãe é mãe, né? Como eu tô dizendo. Não, na verdade, foram situações que estavam diretamente relacionadas à função que eu tinha na época, não é? De apresentadora do CETV, são produtos da rede, então sempre há ações muito integradas da Rede Globo com as suas afiliadas, então eles prezam muito por esse contato e cada dia mais vocês todos
com certeza percebem isso, cada dia mais valorizam os regionalismos e as diversidades de cada estado. O projeto de apresentação dos 50 anos do Jornal Nacional, por exemplo, que levou os apresentadores de cada afiliada naquele rodízio, isso foi espetacular. Então, isso mostra que eles estão muito atentos e investindo nisso, não é? Em valorizar os regionalismos, em valorizar as afiliadas. Então, desde aquela época já era assim. Essas coberturas todas desses projetos, eu tive algumas vezes no The Voice, Criança Esperança, então eram ações integradas, ações que envolviam as afiliadas. Fábio Ambrósio, com quem você falou e que foi quem nos colocou em contato, na época, estava lá também na TV Verdes Mares, tá hoje em dia, não é? Mas na época já estava, então assim, é a pessoa que sabe muito dessa ponte. E foram grandes experiências, não é assim, para quem, como eu digo, para quem trabalha com televisão no Brasil, ter a possibilidade de interagir, de trocar ideias com outros profissionais da Rede Globo, de conhecer os processos que são feitos dentro da Globo, é um momento sempre muito especial, não é? A gente aprende muito, assim. E essas coberturas nacionais também serviam para isso, não só para que eu, enquanto profissional, fizesse o meu trabalho, mas para que eu entrasse em contato com processos nacionais, conhecesse colegas que estão em outros cenários regionais e pudesse fazer essa troca. Tem pessoas que até hoje a gente fala de Brasília, de São Paulo, porque a ideia também era muito essa, não é? Integrar essas pessoas que formam essa grande rede pelo Brasil. Caroline, a diferença do jornalismo brasileiro para o jornalismo português, né? O nosso telejornal aqui para o telejornal de Portugal, como é a diferença, hein? Existem várias. A maior diferença, Rodrigo, eu diria, assim, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país continental. Não é? Então, assim, são vários países dentro de um só. Uma diferença básica, isso que a gente estava falando aqui, esse nosso conceito de afiliada, de rede, isso não existe aqui, porque é um país muito pequeno. Então, o contexto nacional de Portugal é um contexto regional no Brasil. Então, a variedade, a diversidade, sei lá, se compara o quê? Imagina, por exemplo, imagina assim, imagina a realidade do Ceará, por exemplo, que tem, o Ceará tem o quê? 2 milhões a menos de habitantes, talvez. Uns 2 ou 3 milhões de habitantes a menos do que Portugal inteiro, tá? Então, assim, só para a gente ter essa dimensão. Então, assim, isso tem muito impacto também, porque faz com que as pautas sejam outras, faz com que a forma de abordar essas pautas seja outra também. Então, assim, uma coisa que chamava muito a atenção no início era a gente estar assistindo ao principal jornal do país, que também é um jornal de horário nobre, que passa às 8 da noite, como aí no Brasil, não é? O horário nobre é à noite. E nesse jornal a gente tinha pauta, por exemplo, numa edição de sábado, que naturalmente é uma edição mais leve, a gente tinha pauta, por exemplo, sobre um festival do caracol, de uma cidade minúscula, sabe? Então, é muito diferente. Então, mas tá certo, porque é esse contexto que existe é a realidade aqui. deles, né? Exato. É a realidade que está aqui. Então, nessa questão da abordagem, da escolha da pauta, do que é notícia, a gente tem que ter em conta essa diferença. Na forma de fazer em si, na verdade, os processos são os mesmos, não é? Então, assim, o jornalista, ele apura, vai para a rua, faz a entrevista, e no fim tem um produto, seja um texto, seja uma matéria para TV. Então, assim, o processo jornalístico é o mesmo. O que muda muito é, como eu estava falando, a forma de apresentar. E isso também é perfeitamente compreensível e é perfeitamente natural. Os portugueses se colocam de outra forma, eles utilizam a língua portuguesa de outra forma, eles têm um trato diferente com pessoas com as quais não existe muita intimidade. Então, aqui a questão do pronome, do tu e do você é muito forte, e isso também influencia na forma como um repórter faz uma reportagem, não é? Então,
foi assim muito estranho no começo, preciso dizer. Eu achava tudo muito mais lento, muito mais arrastado, muito mais demorado, sem concisão, sem objetividade. E depois eu fui percebendo que não, que na verdade eles cumprem muito bem o papel adequado à forma como falam, à forma como se comunicam. Hoje em dia, aqui em casa, a gente admira já há bastante tempo grandes jornalistas portugueses. Nós temos aqui uma série de profissionais que são, assim, profissionais excelentes e que a gente super acompanha e que mantém todas essas diferenças. Mas é que depois que a gente entende que está certíssimo e adequado para esse perfil, você compreende, nossa, como esse cara é um bom profissional, não é? Então, quando passa aquele estranhamento do começo, depois acaba que é tudo muito, muito natural, É. assim. Caroline, agora das vezes que eu estive aí, eu estranhei um pouco. O português ele fala muito rápido, né? Tem português que tinha conversa que eu ia conversar com um português aí, e assim, ele falava, tinha horas que eu não entendia. Era muito rápido. É verdade. Mas assim, a gente também fala muito rápido em alguns momentos, não é? Então, É, eu acho, Rodrigo, na verdade, não é nem questão de falar rápido, assim, eu acho que o grande problema ainda é que no Brasil a gente não tem o costume de consumir produtos de Portugal. deu uma cortada aqui. Oi, Certo. tá ouvindo? Voltou. Eu estava dizendo, eu acho que o problema é que nós não temos o hábito As de novelas, consumir. as novelas brasileiras fazem sucesso em Portugal, né? Claro, nossa, É, muito. é, Essa é a diferença, entendeu? Assim, no Brasil nós não temos o hábito de é, consumir nenhum produto português. é, São poucas exceções. Tem um músico, uma cantora, um ator, e mesmo os atores, quando depois que conseguem se consolidar aí no Brasil, eles acabam tendo que perder um pouco, tendo que forçar mais o nosso sotaque. Então, assim, a gente perde de ouvir de fato o português de Portugal, não só de ouvir, mas de ler também, que é muito importante. Então, assim, a gente não tem esse consumo de produtos de Portugal aí no Brasil. E quando o contrário é totalmente o oposto. Portugal é banhado todos os dias com uma série de produtos brasileiros de todos os tipos. Então, eles acompanham a nossa política, a nossa economia, as questões brasileiras, que são grandes questões, são abertura de jornal aqui, para você ter uma ideia. Indo para momentos políticos e polêmicos que o Brasil teve nos últimos anos, por exemplo, na época da prisão do Lula, ou das grandes questões envolvendo Bolsonaro, o atentado que Bolsonaro sofreu durante a campanha, eles mandam o principal apresentador para o Brasil para cobrir. Então, assim, eles estão em cima do lance com tudo que acontece no Brasil. Eles analisam, eles assistem, eles leem, ouvem as músicas dos grandes artistas brasileiros do momento tocam aqui nas rádios portuguesas diariamente. Então, isso faz com que eles saibam como nós falamos, como nós nos comunicamos, eles sabem o que está acontecendo em todos os aspectos da vida no Brasil, quando o contrário não é verdade, né? Então, é, assim, é. a fala do português, o português de Portugal, o português europeu, que é foneticamente muito diferente da nossa, causa muito É, estranhamento realmente, assim, logo no início. Mas é o que eu é. digo para todo mundo, é tudo questão de adaptação. Se você vem passar uma semana aqui, no segundo dia já vai estar tudo melhor. Caroline, quem fez muito sucesso agora aqui no Brasil foi o Jorge Jesus, né? Sim, não é? Que por E sinal voltou, né? E voltou para Portugal, né? Exatamente, ele voltou, chegou há poucos dias e, meu Deus do céu, a vinda desse homem de volta para cá foi assim um escândalo. Olha, para vocês terem ideia, tinha emissora de TV que estava na expectativa da chegada dele, tinha a tela do jornal era assim, dividida em 4 telas. Aí uma tela era imagem ao vivo do avião que vai sair do Brasil. A outra tela era um radar que dizia: aqui vai ser o percurso do avião.
A outra tela era uma imagem ao vivo do aeroporto em Lisboa, onde vai pousar. E a outra imagem era os adeptos aqui torcedores chamam adeptos, né? Então, os adeptos do Benfica eram 4 telas. Quando o avião decolou, eles vinham com o radar na tela e o nome era Avião de Jorge Jesus já deixou o Brasil. Meu Deus, assim, foi um dia em que só dava isso, só dava isso. Foi super engraçado, assim. E eles estão, nossa, em polvorosa. Já estavam, não é? Com os feitos e as conquistas do Jorge Jesus aí no Brasil, agora, tudo isso movimentou muito aqui. Caroline, nas vezes que eu estive em Portugal, né, assim, quem fez muito sucesso aí, assim, quando souberam que eu era do Ceará e tudo, o Jardel, né, o nosso conterrâneo, Jardel foi um grande ídolo aí em Portugal. Foi, não, ainda não é? O Jardel até eu que não é, que eu sempre digo assim, olha, se até eu que não acompanho o futebol, sei que ele tem uma grande relevância e representa muito ainda aqui, assim, nossa, ele é inesquecível, assim, todo mundo sempre fala do Jardel. Ah, você é cearense? Olha, a terra do Jardel, é assim sempre. Eu acho super engraçado isso. Vai ter um grande evento aí, né? Que vai ser as finais da Copa dos Campeões, né? Em Portugal agora, né? Exatamente, agora em agosto, um grande evento. Começa 10 ou 12 de agosto. Ainda tem algumas coisas para definir, não é? Relacionada a público, a presença, mas já estão confirmados os jogos aqui. Caroline, faltam poucos minutos aqui. Pedir para você. O Ilo está perguntando como foi a experiência da Conferência Brasil-África. Esse aí é outro suspeito, mas foi uma grande experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um período no Instituto Brasil-África, que você falou no início, é uma instituição não governamental que atua no Brasil e nos países africanos, é um segmento muito específico e tem contatos muito específicos, então foi um período assim que eu dialoguei com grandes instituições financeiras, com o ONU, com o Banco Mundial, e no ano passado eu tive o privilégio de ser chamada para ser a hostess do Fórum Brasil-África, que é o principal evento, e também de moderar alguns debates. E foi maravilhoso, assim, porque os temas são muito fora do que eu trato no dia a dia. Então, no dia a dia, eu estou aqui acompanhando imigração, política europeia, política portuguesa, e de repente eu estava lá num cenário em que eu estava discutindo o melhor uso da água para evitar crises no continente africano, ou então como garantir segurança alimentar, tanto na África quanto no semiárido brasileiro. Então, assim, foram temáticas muito diferentes. As pessoas que estavam lá falando eram pessoas muito renomadas dentro dos seus setores, então eu tive que estudar muito e com certeza foi uma grande experiência. Assim, fiz ótimos contatos também durante essa conferência, foi muito bom. Bacana. Caroline, nós estamos aqui na reta final, tá? Antes das suas considerações finais, eu quero dar só um aviso aqui aos seguidores, né? Quem está nos acompanhando, pedir para quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir e acompanhar a nossa programação de lives, de muito conteúdo. Vai ser sempre importante as participações de vocês. A nossa próxima live deverá ser na quinta-feira. Vamos, uns cearenses aqui que na quarentena produziram um curta-metragem que está sendo premiado. Então, uau! Vai estar conosco aqui amanhã, na quinta-feira, o pessoal do filme. Então, que ótimo! Aguardo todos vocês. E agradecer a minha assistente especialíssima, Aninha Eugênia. Muito obrigado. Muito obrigado. E a minha assistente tem que seguir o Diálogo Aberto. Ela vai seguir com certeza. Ela adora. E eu não quero esse negócio de assistir só a filha, não. Nas próximas tem que assistir também. Tem que me assessorar. Tem que me assessorar. Ela vai. Ela vai, com certeza, viu? Não tenha dúvida, Rodrigo. Pronto. Caroline, esse programa aqui, Diálogo Aberto, foi criado pelo meu pai, deputado federal Jackson Pereira, né? Ele que iniciou no rádio o programa. E hoje nós mantemos o programa todo sábado, um programa de entrevistas na Rádio Assunção. E durante a pandemia,
nós criamos aqui esse projeto das lives e tem sido muito bacana. Assim, e agradecer a tua gentileza. Sempre lhe assistia na telinha, admirei sempre seu trabalho, tá? E saiba que aqui, para nós cearenses, você é um orgulho, estando aí em Portugal, você exercendo aí sua profissão, fazendo sucesso, e com certeza nós estamos aqui torcendo por você. E as suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigada, Rodrigo. Eu fico muito feliz mesmo assim por isso. Eu reconheço esse papel e eu assumo esse lugar, assim. Eu acho que é muito importante estar aberta para as pessoas da minha cidade, do meu estado. Quando eu comecei, era tudo muito mais difícil do que é hoje, e foi graças a grandes colegas e grandes profissionais que eu consegui trilhar um bom caminho profissional. Então eu tento fazer isso, porque eu tive também esses apoios e essas aberturas, então eu tento manter isso. E para mim é sempre um orgulho falar do Ceará. Enfim, é a minha terra, não é? Como eu disse, assim, eu me sinto em casa aqui em Portugal e estou amando e tenho planos de continuar aqui ainda por algum tempo, mas, enfim, o Ceará e Fortaleza é que é o meu lugar, não é? Então, muito obrigada por essas palavras, fico muito feliz com isso, agradeço muito pelo convite, foi muito bacana estar aqui com você durante essa horinha, falando um pouquinho sobre jornalismo e sobre esse percurso. E sigo à disposição, tá bom? Não só para você, mas também para todo mundo aí que acompanha o Diálogo Aberto, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu vi aqui algumas mensagens, a Rosane, Raimundo, tinha aqui também Mendonça. Muito obrigada pelas mensagens, eu consegui ler aqui algumas também. Rosane, Sônia, Soninha Souza, enfim, são pessoas que me deixaram aqui mensagens muito carinhosas, agradeço muito, fiquei muito feliz e pronto, contem comigo, estou por aqui sempre que precisarem. Obrigado. Caroline, e avisar aqui para os seguidores que a live vai ficar salva aqui no feed do Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, pode ir lá assistir uma outra parte. Enfim, agradecer a todos que participaram. E o seguinte, a minha assistente aqui, número 1 aqui, a Aninha Eugênia, já confirmou presença, que nas próximas estará, tá? E ela... Ótimo. Caroline, e ela relembrou aqui, meu pai foi diretor do Banco Mercantil de Crédito, e ela, antes de entrar na política, e ela lembrou. Minha mãe está inteiradíssima de tudo, não é? Nossa Senhora, a mulher é cultura pura. Com certeza. Obrigado aí a Solange Alves, obrigado, sempre presente, o Mendonça aqui, até o Mag, Raimundo Silva, Cláudia Freitas, Soninha Souza, enfim, agradecer a todos que participaram, né? E, Caroline, que Deus te abençoe, muita saúde, tá? E essa sua experiência internacional, assim, não tem preço, sabe? Essa experiência para a sua vida profissional, né? Assim, isso aí é muito rico, riquíssimo. Quando você voltar para o nosso Brasil, você vai trazer essa experiência aqui para nós, né? E com certeza, abençoada você já é, talento você já tem, então agora é só buscar cada vez mais o sucesso aí. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada mesmo. Já disse, né? Vou estar sempre por aqui, sempre levando o nome do nosso Ceará junto aí para onde eu for. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz com suas palavras. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, até mais. Tchau. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos, tá? Obrigado, sempre prestigiando aqui as nossas lives. Quinta-feira estamos agendado aqui uma live, tá? Com um pessoal diretor do filme que eles produziram agora um filme na quarentena. E esse filme está sendo premiado, um curta-metragem, vai falar como foi a produção do filme, enfim, vai ser bem bacana aqui ouvir essa experiência, tá? Aninha Eugênia, fiquei feliz da sua presença, parabéns aí pela filha, tá? De grande talento, muito sucesso para ela, cada vez mais. E obrigado por lembrar aí da trajetória do meu pai, né? Obrigado. E aguardo aí todos aí nas
próximas lives, seguir o diálogo aberto. Obrigado, Mendonça. Muito obrigado, Rosane, sempre presente, Rosane, compartilhando as nossas lives, divulgando, sempre presente. Muito obrigado de coração. Obrigado, Aninha Eugênia. Muito obrigado. Valeu, valeu. Vocês abrilhantaram aqui a nossa live, né, com essa talentosa conterrânea, Caroline Ribeiro. Sim, foi maravilhoso aqui compartilhar com vocês esse momento. Muito obrigado, pessoal. Faltam aqui 12 segundos aqui para encerrar, tá? Vou salvar a live aqui e até quinta-feira, tá? Aguardo vocês às 19 horas, pessoal. Obrigado, Solange. Que Deus abençoe.